A vida é feita de aproveitar as oportunidades, não é? E eu estou sentindo que hoje é a minha aqui. Olha só, estou aqui no meio do Ministério de Louvor. Isso nunca aconteceu antes. Então, jamais. Eu tenho que aproveitar essa oportunidade. No meio aqui do Ministério de Louvor, com o microfone, é uma maravilha, não é? Se cantar, a gente corta. Olha. Coloca aí nos comentários. Canta, pastor, também. Gente, muito bem-vindo, que a graça e a paz de Deus estejam com você e sua família. Muito bem-vindo à nossa live, a live do Viva, o lugar onde nós inspiramos, respiramos, inspiramos e procuramos inspirar nos outros uma experiência real com Deus. Eu espero que você seja abençoado como nós estamos sendo abençoados aqui. Apesar dessas circunstâncias todas que nós estamos passando, mas encontramos um lugar e um horário. Esse lugar é onde você está, aí na sua casa. Esse horário você já sabe, é esse horário que você está conectado. Espero que você esteja aqui ao vivo conosco. Caso não esteja acompanhando depois, tenho certeza que você será abençoado também. Olha, nós temos esse encontro aqui às 18 horas, você já sabe, está aqui conosco. Nós temos um outro encontro no sábado de manhã, às 10 horas, que é a Live Kids, e nós temos um outro encontro que acontece, que é o nosso grupo de estudos, toda terça-feira, às 7 horas da noite. É o Chá com Bíblia, tá bom? Então, se você quiser participar do nosso grupo de estudos, manda uma mensagem aqui no Instagram mesmo, ou se você conhece alguém da comunidade, quiser mandar um recado e dizendo assim, olha, eu quero participar, e manda o seu contato, para nós vai ser uma grande alegria ter você conosco, tá bom? Nós concluímos uma série de estudos da Bíblia na semana passada e na próxima semana, se Deus quiser, vamos começar uma outra série de estudos da Bíblia. Olha, eu estou muito empolgado com o que estou aprendendo, com o que estou estudando a respeito do que nós vamos começar a conversar na próxima semana. Isso porque nós vamos falar a respeito de um encontro fantástico que um homem teve com Deus, uma história lá no Antigo Testamento.
essa história desse encontro com ele descrita em 4 capítulos. Ao longo da semana você vai saber mais informações sobre isso e o nosso encontro fica para a próxima semana. Hoje, Deus tem um mensageiro para abrir a palavra e para lhe colocar diante dele, que é o Marcelo. Daqui a pouco ele estará falando. Que Deus te abençoe e seja bem-vindo aqui ao seu encontro semanal com Deus. Jafé, você estava falando aí do chá com Bíblia. Eu lembrei que essa semana a gente participou, eu e Priscila, a gente estava lá na sala do Zoom. Gente, é imperdível. E o pastor Jafé deu uma aula sobre o modelo de batismo bíblico, como Jesus nos ensinou. E foi tão legal o bate-papo, foi muito legal tudo. E no final, eu e Priscila, minha esposa, ainda fomos convidados para sermos padrinhos de casamento. Olha só, né? É verdade. Foi massa, não foi? É o tema do batismo, mas até casamento Até Deus, casamento né? teve. E a pessoa que convidou vocês para o casamento, deixar um beijão aí para ele também, agora deve estar nos acompanhando, disse assim: O Jorge. Quero o casamento e o batismo acontecendo lá no Espaço Novo Tempo. Que coisa maravilhosa, que bênção, amém. Muito massa. Jafé, você tem quantos irmãos? 4. 4 irmãos. Eu tenho 5, comigo 6. Minha esposa tem 9 com ela. Note que o relacionamento de cada filho com seu pai ou com sua mãe é diferente, sim ou não? Não é? Ninguém tem com o pai o mesmo relacionamento que o irmão tem. E parece que é questão de afinidade, parece que é questão de personalidade de cada um. Um é mais calado, mais introvertido, o outro é mais expansivo. E assim, né? Eu quero chegar, onde eu quero chegar com isso? Veja, Jesus é pai de nós todos, né? Nosso irmão. Deus é o nosso pai. E ele desenvolve com você, ele quer, é plano dele desenvolver com você um relacionamento diferente, particular, do que ele tem com todas as demais criaturas do planeta Terra e do universo inteiro e de onde houver lugar que ele tenha criado. Com você e você, para ele, você é único, insubstituível. Não dá para, sabe? Se você não existisse, Deus sentiria muita falta de você. E na verdade Ele quer ter você para sempre, pela eternidade. Por isso que Deus deu o Filho dele por você. Ainda que só você tivesse errado, pecado, caído, Jesus Cristo, o Filho de Deus, teria morrido para cumprir o plano da redenção por um único filho que tenha se perdido. Ele quer um lugar secreto. Ele quer com você intimidade. Ele quer com você cumplicidade. Sabe? Cumplicidade é uma palavra engraçada, né? Porque parece que eu sei os seus defeitos. Ele sabe. A gente não vê defeitos nele, né? Porque ele é o perfeito, eterno. Ele é quem nunca falhou, nunca vai falhar com a gente. Mas ele sabe os seus defeitos. E ainda assim ele quer ter com você algo que ele não tem com o seu vizinho. Ele não tem nem com o seu cônjuge, nem com ninguém de sua casa. Com você, ele quer ter algo especial. Tenha com Jesus um lugar secreto. Sou aqui, sou
majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Amém. Glória a Deus. Que momento esse, não é? Esse momento já nos conduz para uma experiência com Deus, não só de adoração, mas de mais intimidade. Não tem nenhum momento de maior intimidade com Deus do que a oração. Pelo menos deveria ser assim, né? Ele espera que seja assim. É o momento em que nos colocamos diante dele, em que apresentamos nossas necessidades, mas também conversamos com ele como a um amigo. Você já me ouviu falar isso aqui? Eu adoro essa definição de oração. É abrir o coração a Deus como a um amigo. Deixe-me contar uma história aqui para você brevemente. Da Bíblia, está aqui escrito. No Evangelho de João, os primeiros 11 capítulos do Evangelho de João, ele descreve o maior período da vida de Jesus, onde estão ali suas parábolas, seus ensinos. Do capítulo 12 até o último capítulo do Evangelho, João se concentra nas últimas semanas de Jesus Cristo, nos últimos dias dele. E durante esse período, nós temos no capítulo 17 de João, registrado um momento fantástico, que todas as vezes que eu leio este capítulo, eu gosto de lembrar de uma frase, que vou dizer daqui a pouco. Mas antes vou ler para você aqui, capítulo 17, verso 1, onde está escrito: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. Essa é a oração do capítulo 17. Conhecida popularmente, na sua Bíblia deve ter talvez um subtítulo escrito assim: oração sacerdotal. Nessa oração, Jesus ora por si, ele ora pelos momentos que viveria agora, naquela circunstância, não é? Ele ora por seus discípulos ali, seus apóstolos e discípulos que viviam com ele aquelas circunstâncias, mas ele ora por todos aqueles, diz ele aqui, que o seguiriam. Então, o que eu gosto de pensar, e fica essa frase, eu espero que você guarde com muito carinho, eu guardo: Jesus orou por mim, e ele orou por você também. Esta oração está registrada no capítulo 17. A oração é fundamental em nossa relação com Deus. E a oração não se resume a pedir a Deus as coisas apenas que estão faltando, ou que nós achamos que estão faltando em nossa vida, seja alguma coisa material, alguma carência emocional, alguma perda, enfim, de qualquer natureza. Mas significa também a oração criar esta relação com Deus como a um amigo, nos termos que Jesus nos ensinou em vários lugares. No capítulo 17,
ele nos fala que nós devemos orar para que sejamos unidos, para que façamos parte de um corpo, assim como o corpo que você tem, todas as partes são unidas também. Que Deus te abençoe. Eu espero que esse tipo de pensamento e a motivação por Cristo para as orações esteja em sua vida também. Vamos orar agora. Pai Todo-Poderoso, obrigado porque no exemplo de Cristo nós tiramos inspiração para a nossa vida. Oramos, Deus, para que o Espírito Santo nos conceda esta unidade que o nosso Senhor Jesus falou no capítulo 17, mas oramos também, Pai, para ajudar outras pessoas a compreenderem isso. Então nós não oramos só por nós, como fez Jesus naquele dia, oramos por nós e por outras pessoas também, por todos aqueles que estão nos acompanhando aqui, por todas aquelas pessoas que em algum momento sentem no coração a vontade de ficarem mais perto de Deus, mas talvez não saibam o caminho, não saibam como. Que sejamos instrumentos para ajudar essas pessoas a encontrarem isso. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Esta é a live do Viva. O Viva é um encontro que nós fazemos todos os sábados às 18 horas aqui nessa casa, no Espaço Novo Tempo, que é uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você é muito bem-vindo nesse ambiente. Antes dessa pandemia, nós lotávamos essa casa todos os sábados. Agora é difícil vê-la vazia. Mas mesmo assim a gente vem e nós estamos levando a adoração que fazíamos aqui, o nosso encontro semanal, para dentro da sua casa através de uma live. Se é a primeira vez que você está aqui, pode estar acompanhando você em oração, tá certo? Hoje nós vamos abrir a Bíblia no livro de Mateus e nós vamos meditar numa fração da vida de Cristo.
Nós vamos ler apenas 2 versos, ok? E nós vamos tentar entender melhor esse verso, tentar saber o que Jesus queria dizer quando ele usou essa frase. Abra a sua Bíblia aí, na sua casa, no livro de Mateus, no capítulo 18. Mateus capítulo 18, nós vamos ler o verso 2, 3 e o verso 4, ok? Diz assim na minha Bíblia: E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Com toda a certeza vos afirmo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Verso 4: Portanto, todo aquele que se tornar humilde como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. O contexto do momento em que Jesus faz essa afirmação, que a afirmação é de que nós deveremos ser como criança se quisermos estar no reino dos céus, é um contexto em que ele está ensinando aos seus discípulos. E eles estão discutindo ali quem é o maior no reino de Deus, quem é que se sentaria à direita de Jesus, e eles estavam discutindo o que fazer para ser o maior. Então Jesus chama essa criancinha ao meio e ele faz esse grande ensinamento. Essa frase que Jesus usa, que você precisa ser como uma criança para você herdar o reino de Deus, é uma frase que ela é facilmente interpretada. Existe uma interpretação corrente em quase todas as pessoas que leem. E que interpretação seria essa? De que as pessoas precisam voltar a ser criança e ter um coração puro como uma criança tem. Então, que se você quiser herdar o reino de Deus, você precisa ter um coração puro. E algumas pessoas ainda citam assim: uma criança, quando ela está ali, ela briga com uma outra criança, daqui 1 minuto ela está brincando com aquela criança no mesmo ambiente, ela perdoa com muita facilidade. É uma das características das crianças, elas perdoam com facilidade. E eu queria lhe dizer uma coisa: essa é uma interpretação válida, muito válida. Nós precisamos estar com o nosso coração o mais humilde possível. Nós precisamos ter o coração puro. Entretanto, essa não é a única interpretação para esse verso, e eu lhe diria que talvez ela nem seja a melhor, ela nem seja a mais profunda interpretação. Então eu gostaria que, durante o nosso estudo nessa noite, que o Espírito Santo nos iluminasse e trouxesse ao nosso coração a interpretação que Ele quiser colocar sobre o que Jesus quis dizer com essa frase. Durante algumas semanas eu tenho estudado esse verso. Digamos que mais ou menos 3 ou 4 semanas seguidas eu venho lendo esse verso, leio no original, busco me aprofundar e tentando entender o que Jesus quis dizer. E eu queria lhe dizer que eu fiz uma descoberta ao estudar um pouquinho mais profundamente esse verso, é o que eu queria dividir com você. Primeiro eu queria lhe dizer o seguinte: esse pensamento que nós temos de que as crianças são puras, ele é um pensamento parcialmente verdadeiro. Obviamente que uma criança, quanto mais próxima do seu nascimento, menos pecado consumado ela tem. Entretanto, quando nós estamos falando sobre a salvação, isso não faz nenhuma diferença, porque até uma criança, antes mesmo que ela venha ao nascimento, ela já está contaminada pelo pecado. Então, quando nós falamos em voltar a ser criança, ou ter o coração humilde de uma criança, ou ter um coração puro como uma criança, é difícil aplicar essa interpretação quando nós estamos falando de salvação. Porque uma criança não estará no reino do céu simplesmente porque ela tem um coração puro, porque essa pureza de coração que nós falamos não é uma pureza de coração livre do pecado. Consegue me entender? Todos já nascemos em pecado, fomos concebidos em pecado, já entramos nesse mundo com o vírus do pecado. E esse é o grande problema, sobretudo de quem está buscando Deus. Ele tem um problema muito grande com o pecado, porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Dessa forma, nós lutamos contra o pecado porque queremos nos aproximar de Deus. Entretanto, às vezes nós não entendemos direito o que é pecado. E também não entendemos o que é se aproximar de Deus e o que é viver uma vida santa. E toda essa confusão faz com que a gente fique por um deserto, por caminhos que não nos levam a lugar nenhum. Pensa agora comigo. Uma das coisas mais difíceis para uma criança entender, olha, lá em casa nós temos a Emily de 10 anos, ok?
É difícil para ela entender, e agora a Eliana está grávida, são as coisas da pandemia, Deus seja louvado. É difícil para ela entender como é que uma criança pode sobreviver na barriga da mãe. Então ela faz algumas perguntas relacionadas a isso. Mas eu pergunto a você, que já é adulto e tem bastante entendimento, como é que uma criança sobrevive na barriga de uma mãe? Olha, a resposta mais dada, talvez, e a mais correta, é através do cordão umbilical. Ali ela recebe tudo que a mãe recebe, é repassado à criança, a criança é alimentada e ela cresce. Ela não tem vida em si mesma, ainda que esteja sendo formada uma nova vida, é uma vida que depende da mãe. E quando a criança nasce, será que existe alguma condição de uma criança recém-nascida ser abandonada por todos os adultos, ser colocada dentro de uma caixa, e ainda que ela seja colocada numa casa onde haja tudo que ela necessita para viver, qual é a chance que aquela criança tem de sobreviver sem a presença da mãe, do pai ou de um adulto por perto? Você sabe a resposta. Ela não tem nenhuma chance de sobrevivência. Ela ainda nasce completamente dependente dos adultos. Para que a criança possa se alimentar, algum adulto tem que trazer o alimento. Para que ela possa estar limpinha, nós precisamos dar banho. E nós acompanhamos aquela vida surgindo. E no decorrer dessa vida, nós também acompanhamos esta criança ficando cada vez mais independente, porque nós ensinamos a criança que ela precisa ser independente. Em algum momento, nós começamos a ensinar que ela precisa escovar os seus próprios dentes, que ela precisa se pentear, ela precisa tomar o seu banho sozinho, ela precisa comer sozinha, e ela começa a querer escolher o que vai comer, e aí ela vai passando por alguns processos de independência durante a infância, durante a juventude, até se tornar um adulto que, entre aspas, vive sozinho pelo mundo, pelo menos já consegue sobreviver. Olha, eu queria trazer um outro texto, eu não vou abrir o texto em função do tempo, mas eu queria citar esse texto para você, que é a mesma história que está sendo contada aqui no livro de Mateus. Marcos também replica essa história, mas Marcos, ele traz uma outra informação adicional que eu gosto muito dessa informação. Marcos diz que Jesus, quando pegou essa criança, colocou-a em seus braços. Algumas interpretações bíblicas, algumas traduções dizem que Jesus abraçou aquela criança. Existem traduções que dizem que Jesus colocou a criança em seu colo. A escritora Ellen White, é uma escritora cristã, ela usa essa afirmação, que Jesus colocou a criancinha no colo. E eu gosto muito dessa cena. Primeiro, deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós temos uma relação com o mundo hoje que é muito louca. Nós fazemos 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. E parece que estar em casa, para algumas pessoas, é trabalhar mais do que quando estamos na rua, né? Porque nós misturamos o trabalho com o tempo que tínhamos livre em casa e vira uma loucura. E você já parou para ver a necessidade que nós temos de dar atenção a uma criança? O que é que nós precisamos fazer para dar atenção a uma criança? Sentar um filho no colo, dizer, senta aqui, vamos bater um papo. Às vezes a criança vem até você e ela tenta dizer alguma coisa, ela tenta contar alguma coisa do dia, mas você está trabalhando, a mãe está fazendo o almoço, está cuidando das coisas, o pai está trabalhando, o irmão também, e diz assim, espere um pouquinho. Emily ouve essa frase de vez em quando, Emily, espera um pouquinho, papai está ocupado agora, mas fica aqui no radar, eu preciso dar atenção a Emily, eu preciso saber o que ela queria. E na primeira oportunidade nós paramos. Aí nós paramos o trabalho, nós deixamos o celular de lado. Se nós estivermos vendo uma televisão, nós desligamos o controle da TV. Se nós estivermos lendo um livro, nós pegamos o livro e colocamos de lado. Jesus teve que fazer a mesma coisa, só que as coisas de Jesus eram diferentes das nossas. Jesus, ele teve que parar de curar. Jesus, ele parou o seu ministério com os adultos para continuar o seu ministério com a criança. Ele teve que parar tudo. Sentou a criancinha no colo, e aí quando ele senta aquela criancinha no colo, ele traz essa frase que é fantástica. Ele diz, se vocês quiserem ter lugar no reino de Deus, precisam ser como essa criança. E eu queria dizer a você que a vida de uma criança que mais nos aproxima de uma habilitação ao céu é a vida da dependência. Eu não tenho dúvida disso. Uma criança não vive sozinha.
Uma criança que nasce, ela não pode viver sem o pai. Ela não pode viver sem a mãe. E ocorre que muitas vezes nós tentamos viver uma vida espiritual, até buscando a Deus, mas independente de Deus. Mas como assim? É porque essa palavra dependência, você precisa ir na raiz dela, você precisa ir muito fundo para entender o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo a você é que todas as nossas coisas, todos os nossos controles, todas as nossas manias, tudo que a gente coloca para que possa balizar a nossa existência nessa terra, precisa estar submetido a Cristo. E é através do livre-arbítrio que nós fazemos isso. Então, quando Jesus pega aquela criança, quando Ele coloca ela no colo, Jesus está dizendo assim: eu quero me relacionar com você, mas eu quero me relacionar com você como se você fosse uma criança recém-nascida e como se eu fosse o seu pai. E é exatamente isso. Eu sou o seu pai. E filho, eu vou cuidar de você. Mas irmãos, queridos, internauta, como é difícil deixar que Deus tome o controle da nossa vida. Nós aprendemos desde cedo a ter independência, a cuidar de nós mesmos, a fazer as nossas coisas. E quando nós entramos na busca por Deus, nós começamos também a lutar contra o pecado por nós mesmos. Esse é o nosso maior erro, esse é o nosso maior fracasso. Nós sabemos que o pecado nos separa de Deus, então nós começamos a lutar contra esse vírus mortal, mas nós não conseguimos sem a cruz. O que um filho faz para merecer os privilégios do pai? Aquela criancinha que estava no colo de Jesus, ela recebeu uma habilitação ali. Jesus disse que ela estaria no reino dos céus, porque ela era uma criança, no sentido da dependência de Deus, em deixar tudo nas mãos de Deus. Mas o que ela fez para isso? O que ela fez para merecer isso? E por que eu estou falando em merecimento? Eu estou falando em merecimento porque nós cristãos, religiosos, e todos nós temos um pouquinho de religiosos, alguns mais, outros menos. E religião é a busca do homem por Deus, que é diferente do evangelho, que é a busca de Deus pelo homem. Então, nós, religiosos, nós temos sempre, voltamos à questão do que nós estamos fazendo para merecer a salvação. E aí que nós empacamos. O que aquela criança fez para merecer aquela frase de Jesus? Ela não fez nada. É interessante que no livro Evangelho Maltrapilho, Brahman, ele utiliza duas expressões que me chamaram muito a atenção. As expressões são graça imerecida e divina preferência. Graça imerecida. Ela não merecia, ela não fez nada para ouvir aquilo de Jesus, para sentar no colo de Jesus. Simplesmente, Jesus se agradou dela e sentou em seu colo e a tratou como filho. Aí você pode me fazer a seguinte pergunta, de forma prática: o que é que você está querendo dizer nessa noite? Porque muitas vezes nós explicamos de maneira que fica teórico e fica distante, a pessoa não sabe o que fazer. Então eu tenho aprendido a, quando estou ensinando sobre o Evangelho, usar as próprias porções do Evangelho, a própria vida de Cristo, para que nós possamos entender os ensinamentos de Jesus. Então nesse momento eu queria te levar a um outro momento na vida de Jesus. E nós vamos encerrar a mensagem com esse momento. E nesse momento, Jesus age e demonstra exatamente o que ele falou algum tempo atrás sobre a situação daquela criança. O que é um filho estar inteiramente nas mãos do pai. Você se lembra naquele momento em que Jesus, pouco antes da sua morte, vai a um jardim orar? Ela vai àquele jardim orar, ele vai àquele jardim orar, e ele começa a clamar, e ele começa a sentir uma grande angústia por cima de si. Essa angústia é porque Jesus estava se aproximando cada vez mais do Calvário, cada vez mais do pecado de toda a humanidade, e ele estava se afastando um pouco de Deus, porque o pecado faz separação entre Deus e o homem, e Jesus naquele momento vivia entre nós como homem. E ele começa a sentir esses pecados, e ele começa a sentir a distância de Deus. E ele tem medo, e ele sua sangue, e ele chora, e ele faz um pedido a Deus, nesse momento difícil. Aí na sua Bíblia,
você vai encontrar a seguinte expressão de Jesus nesse momento difícil: Abba, todas as coisas são possíveis para ti. Afasta de mim esse cálice. Jesus diz assim, Abba. Sabe o que quer dizer a palavra Abba? Todos conhecem como pai. Eu queria lhe dizer que é um pouquinho mais profunda, é um pouquinho mais gostosa de se ouvir. Abba quer dizer papai. Lá em Minas nós falamos papai. Em algumas outras regiões se dizem painho. Em outras, paizinho. Use o diminutivo que quiser para se sentir próximo de Deus. Mas veja bem a intimidade de Jesus como filho com Deus, o seu pai. Ele diz, nesse momento duro, paizinho, o Senhor pode fazer todas as coisas, afasta de mim esse cálice. Ele está colocando ali o seu desejo. Ele está mostrando que não aguenta mais. Ele está mostrando que a dor é muito grande. Ele está mostrando que o pecado é muito pesado. E ele completa com a seguinte frase: todavia, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Esta é a relação que Jesus nos deixou como exemplo, para que nós pudéssemos nos aproximar do nosso paizinho. É isso que ele quis dizer. Está apertado? Está doendo? Você não consegue? A oração é essa: Pai, eu não sei o que fazer. Entretanto, pega a minha vida em tuas mãos, porque eu sou o seu filho. Faça como quiser, seja feita a sua vontade. Acredito que foi isso que Jesus quis dizer quando ele sentou aquela criança no colo. E quando ele, naquele momento, disse que nós precisamos ser tão dependentes do nosso pai, como uma criança, quando nasce, é dependente do seu pai e da sua mãe. Que Deus te abençoe. Através dessa música, ela expressa de maneira extraordinária o amor de Deus pela humanidade. E o amor de Deus pela humanidade, ele é um amor furioso, ele é um amor selvagem. Ele é um amor que foi até o limite, até o extremo, que foi a vinda de Jesus nesse mundo morrer uma morte de cruz. Mas é o extremo desse amor que nos traz salvação. Que a salvação esteja na sua casa, com a sua família, que Deus te abençoe. Todo ensino tão bom.
posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Amém. Antes de eu falar, cantava sobre mim. Priscila, eu tenho certeza que você já fez isso. Quando o Mel estava na sua barriga, cantava e ela podia ouvir sua voz. Antes de eu respirar, sopraste sua vida em mim. É Deus sendo mais do que Deus. É Deus sendo vida, é Deus sendo amor, é Deus sendo Pai, Paizinho, Abba. É assim que Ele quer se relacionar com você. É assim que Ele quer viver com você. Você está cansado de lutar? Você está cansado de tentar se aproximar e não conseguir? Eu queria lhe dizer que deixe tudo nas mãos de Deus. Se concentra na cruz. Se concentra no Evangelho, no derramar da graça sobre essa raça caída. Deixa com Ele. Ele vai cuidar de você muito melhor do que nós cuidamos dos nossos filhos. Vamos orar. Paizinho, como é difícil para a gente nos libertarmos de nós mesmos, de nosso autocontrole de tudo, de nossa tentativa de pagar todos os preços, de merecer tudo que temos. É uma tentativa de buscar Deus sendo nós mesmos deuses de nossa vida. E eu queria aqui dizer aquela frase, a famosa frase do Evangelho: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Temos tentado em vão, não entendemos, não conseguimos alcançar, mas a sua graça vem através do teu Santo Espírito e Ele nos mostra a cruz. E na cruz temos um Deus morto, temos o sangue do Cordeiro, Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, não por nosso merecimento, é graça imerecida, não fizemos nada, mas aceitamos. Senhor, seja nosso Pai, que nós possamos nos comportar como filhos. Como assim? Não fazendo nada, soltando as rédeas, deixando que o Senhor tenha o controle de tudo. Abençoa as pessoas que nos ouvem neste momento, que o Espírito Santo possa conduzi-los à cruz, porque ali nós temos salvação. Te oramos em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Nós chegamos agora ao fim desse encontro especial com o Senhor. Eu espero que tenha sido uma bênção na sua vida, como foi na nossa aqui. Eu creio que você já está ciente de que os novos decretos governamentais permitem a reabertura dos templos progressivamente. Isso vai acontecer aqui no momento certo também. Você receberá as informações pelo Instagram. Ore por isso e, se Deus quiser, logo logo estaremos nos encontrando dentro de todas as medidas de segurança e todos os protocolos de saúde. Deus te abençoe. Nosso próximo encontro é terça-feira às 19 horas no Chá com Bíblia. No sábado às 10 da manhã na Live Kids e até próximo sábado 18 horas no Viva, experiência real com Deus. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam De graça e esperança, de um Deus que salva.